A paz de Deus, queridos irmãos. Hoje Deus preparou de estarmos aqui, congregados, na Rua 12, na Figueira, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, e a palavra vai ser uma glória. Então fica até o fim, escuta essa palavra e guarda no coração. Eles passaram por adversidades. Houve tempo bom, tempo de prosperidade, tempo de bonança. Mas houve tempos ruins, difíceis. Isso aconteceu várias vezes. A permissão de Deus, às vezes, nos permitia a terra passar por um período de seca, período que não chovia. Como não chovia, a terra não produzia, não dava fruto, o povo não tinha muitas das vezes o que comer. Nós acabamos de ler aqui, o capítulo é muito extenso, mas nós lemos aqui o que o Senhor trouxe em comunhão. Essa aqui era a época do profeta Eliseu, o sucessor de Elias, deu continuidade à missão como profeta, como porta-voz, como um juiz, como a boca de Deus, a palavra de Deus na terra. E como na vida de Elias, o Senhor também foi com Eliseu. Eliseu foi um dos alunos de Elias. Na época, um lugar chamado Gilgal tinha uma escolinha onde eles formavam profetas. Glória a Deus. Preparavam homens de Deus. Podemos dizer que era uma igreja, um local onde o profeta mais velho reunia os mais novos para dar instrução, para ensinar, porque eles seriam o futuro da obra no meio do povo de Deus. E Eliseu foi um dos que aprendeu. O Senhor mostrou para Elias um dia e falou para ele, no monte, ele orando, preocupado com a obra, Jezabel matando muitos profetas, corrompendo o povo, levando o povo a se prostituir, a adorar a deuses estranhos. Elias, preocupado com a obra, fugiu, se escondeu numa caverna e lá ele orava. Mas a fugida, a saída dele, ele fugiu não foi porque ele estava com medo de Jezabel, não era porque a covardia tomou ele, mas era por amor à obra de Deus. Ele entendia que tinha que permanecer vivo. Nem toda guerra é para nós lutar. Nem toda guerra você vai pegar a sua espada para enfrentar o inimigo. Tem guerra que você vai ter que se esconder. Tem guerra que você vai ter que se calar. Tem guerra que você vai ter que abaixar a tua guarda. Aleluia! Diminuir o ritmo, ficar em silêncio, entrar na caverna, na comunhão, da intimidade e apenas falar com Deus. Senhor, eu estou aqui. Senhor, o que eu faço? Não estou correndo do inimigo. Aleluia! Mas eu corri para os teus braços. Aleluia! Não estou fugindo da guerra, mas estou zelando pela minha vida. Não uma vida carnal, mas a minha vida na tua presença.
Cabe na água do rio aí que ele levanta e tem bom ânimo. Tem uma caminhada para você. Tem uma viagem para te dar. Tem uma missão para te dar. Nem que seja a tua última missão. Aleluia, porque não vai ser Jezabel que vai te matar. Eu vou te levar para o reino da minha glória. Aleluia! Uma missão, desce. Aleluia, vai lá atrás, não te mostrar. E unge Eliseu para profeta. Que a tua missão está terminando, mas ele vai continuar. Aleluia! Eliseu, ungiu Eliseu. Na época de Eliseu, ele pegou uma época muito difícil, a terra estava seca, a fome estava assolando os quatro cantos da terra, estava todo mundo padecendo, desespero tomando o povo, glória ao Senhor, aleluia! Mas irmão, quem serve a Deus, o homem e a mulher, a casa que serve a Deus, a terra pode passar pela crise que for, mas a tua casa o Senhor suprirá, irmão. Deus não deixa faltar, aleluia. Essa época aqui está uma seca, irmão, muito grande. Eliseu, dando continuidade à missão, colocou em um determinado lugar. Eles precisavam voltar para jornal. Aleluia. Já acabaram de voltar de uns grandes milagres. Casa da viúva. Glória a Deus. Aleluia. Porque os inimigos estavam querendo levar o filho dela. Está nesse capítulo aqui. Aleluia aí. Estava começando a faltar as coisas na casa dela. E o principal faltava. Aleluia, que era o dinheiro para pagar as dívidas do marido que tinha morrido. E os devedores, né, os cobradores querendo levar os filhos, glória a Deus, aleluia. Mas o que é de Deus, o diabo não leva, irmão. O que é de Deus, ainda que o diabo venha comprar alguma coisa, o diabo não vai levar, irmão. Deus não deixa de cuidar de nós, cuidou da viúva, eu já pegou Eliseu, já mandou para outro lugar, voltando de Gilgal, acampar em algum lugar. Descansar aqui. Os jovens, os profetas novos que estavam com ele, aleluia, que seria a nova geração, com fome, falaram: meu Senhor, era normal chamar o profeta mais velho de meu Senhor, eu respeito, meu Senhor, está com fome, nós vamos ali fazer alguma coisa. Ele falou: vai, faz um caldo. Pega mais erva, vai lá, faz um caldo na se alimenta e depois nós seguimos viagem. Aleluia. Os profetas eram novos, eles eram muito jovens, não tinham conhecimento das coisas, não estavam acostumados. E no meio da erva, veio um tipo de erva que era um veneno. Quando colocaram na panela, alguém percebeu. Tem morte na panela. Glória a Deus. Quero dizer agora, como é que nós vamos se alimentar? Bendito é o teu nome. Já não basta a fome que está passeando na terra. Agora, no nosso próprio alimento, dentro da nossa própria tenda, a morte entrou. O veneno entrou. E agora o que fazer? Aleluia, o profeta olha para eles. De repente eles esperavam o profeta dizer, pega e joga fora, não tem mais jeito. Ele falou: não. Tem farinha? Tem farinha? Farinha resolve. Tem farinha aí? E alguém falou: tem. Joga a farinha dentro da panela. Glória a Deus. O que o Senhor está querendo dizer com nós com essa palavra hoje? A morte que entrou na panela, espiritualmente falando, hoje também está acontecendo. A morte espiritual está entrando na tenda, está entrando na panela. A panela que simboliza a obra de Deus, simboliza a própria igreja,
o povo de Deus. O que é sujo, nós não vemos só mais sobre o mundo. O que é sujo está tentando entrar dentro da panela, tentando entrar na igreja, tentando entrar no meio do povo. O que é sujo, o que é impuro, o que é veneno, mas é o diabo que traz. O diabo percebeu que a luta da igreja não é mais contra o mundo, contra quem está lá fora. A nossa luta agora é dentro da igreja. É uma guerra muitas das vezes. Fala. Se faltar comunhão, Fala, Senhor. Aleluia. que é algo que não está faltando nesse culto, irmão. Glória a Deus. Eu sinto uma comunhão nesse culto nessa noite, irmão. Glória a teu nome. E se porventura a morte veio te acompanhando, o veneno veio te acompanhando, querendo, aleluia, alcançar, aleluia, a panela, a tua vida espiritual, hoje Deus vai derramar farinha na panela. Glória a Deus. Farinha é a palavra, irmão. Farinha é a palavra, farinha fazia pão. Era um trigo, fazia pão. E o Senhor falou, eu sou o pão da vida. Aleluia. Bendito é o teu nome. Aleluia, Deus. Nós estamos vivendo num século que só vai conseguir sobreviver no meio dessa terra, aonde a fome espiritual está passando, quem tiver farinha na palavra. Glória a Deus. Tem crente morrendo porque está faltando farinha na panela. Glória a Deus. Mas nada acredita na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente morrendo porque está faltando farinha na palavra. Mas se hoje viemos congregar aqui, o irmão, a irmã, aleluia, e está faltando farinha, recebe farinha na tua panela agora. Aleluia. O pastor perguntou o seguinte: o veneno entrou? Entrou. Não importa. Eu quero saber se tem farinha. Às vezes eu posso olhar para a obra de Deus, a igreja que está na terra, perceber que tem acontecido tantas coisas, mas a pergunta que Deus tem para a igreja é: ainda tem farinha aí na panela? Glória a Deus. Tem oração, tem comunhão, tem vontade de entrar no reino da glória ainda? Aleluia. Então fica em paz, a morte não vai te alcançar. Glória a Deus. Que morte é essa? É a morte da carne, não. É a morte espiritual. É aquela que mata o crente por dentro. Verdade, Deus. Tem muito crente que até congrega nas igrejas, mas está morto por dentro. Está vivo por fora, mas está morto por dentro. Está igual zumbi, glória ao teu nome. Está vivo e morto ao mesmo tempo. Vive por aí, vagando por aí. Aleluia. Deus fala, não ouve. Deus aparece e não vê. Está vivo e morto. Mas quem sabe o Senhor não vai passar na vida de alguém. Aonde tiver fome, a seca, a morte, aleluia, vai ter farinha na panela. Aleluia. Vai ter farinha. Glória a Deus. Aleluia. Farinha Aleluia. alimenta, farinha Glória, contra a glória a morte, Deus. farinha contra o mal. Glória a A Deus. palavra onde ela entra, ela corta o mal pela raiz. Glória. A palavra é o próprio Cristo encarnado que um dia veio na terra. Hoje ele está sentado à destra do Pai, mas através do Espírito Santo, ele habita aqui, ele habita aí, ele habita lá. E aonde você passar, aonde tiver morte, por Cristo viver aí, a morte vai ter que correr, irmão. Vai correr no teu caminho. Glória a Deus. Santo Deus. Aonde o Senhor Jesus entrava, Glória a Deus. ele era o próprio pão. Ele era a própria farinha. E aonde o Senhor Jesus entrava, tinha os que aceitavam o pão, mas tinha os que rejeitavam o pão. Mas normalmente, os que rejeitavam o pão, sempre estava acompanhado de alguma coisa. Uma religiosidade, de um espírito, ou de uma legião de demônios. Mas está escrito que quando o Senhor entrava, passava, algo era mudado. Glória a Deus. Nunca ficava da mesma forma.
O discípulo de repente falou: para que você vai por aí? Eu quero por aqui. De repente os discípulos olharam no cemitério. O que o mestre vai fazer no cemitério? Aleluia. Senhor, entrando no cemitério, lá de dentro de uma cova de um sepulcro sai um homem endemoniado. Já veio o encontro do mestre. Até aquele dia, ninguém conseguia segurar aquele homem. Amarrava com corrente, com cadeado, ele rebentava tudo, fazia uma bagunça. Mas no dia que o Senhor veio, ele veio manso, ele se prostrou e ainda confessou: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Tu vem me perturbar, tu vem me incomodar. E está escrito que o Senhor dizia: sai dele, larga ele, bendito é o teu nome, aleluia. E naquele dia, a legião, que não era qualquer um, era muitos demônios que estavam dentro daquele homem, teve que ir embora da vida daquele homem, porque aonde o Senhor passa, aonde a farinha entra, onde tem uma legião de demônio tentando te aprisionar, tem que ir embora pela ordem da palavra. Aleluia! E a ordem da palavra hoje é: aleluia, ordem, vai embora pelo poder dessa palavra. Aleluia, a tribulação, vai embora pelo poder dessa palavra. Olha a enfermidade que entrou, vai embora pelo poder dessa palavra. Pelo poder dessa palavra. Olha, essa palavra é farinha. Quando tiver farinha, o Senhor vai aparecer para fazer uma obra. Farinha. Para nós isso aqui tem um significado. Aqui tem um significado. Em todas as passagens bíblicas, o Senhor lhe deixou uma mensagem de propósito. Isso aqui é uma mensagem para nós. Que a farinha é o próprio Cristo, pão, que entrou na panela. Aleluia, entrou nesse mundo. Ele não precisava vir nesse mundo, mas ele veio para arrancar monte, para arrancar o veneno, aleluia, para nos libertar. Glória a Deus. Aleluia. Essa presença que você sente aí na tua alma, aleluia, é porque a morte foi arrancada. Quando o filho morria lá naquele madeiro da cruz, era o pão, glória ao Senhor, sendo esmagado, sendo humilhado. Era o filho de Deus sendo, aleluia, humilhado diante daquele povo. Mas ele foi humilhado para Deus exaltar a tua cabeça. Ele foi morto para que você tivesse vida. Aleluia. Ele foi crucificado para que hoje você pudesse estar aqui. Eu, irmão, a irmã, dando glória para esse Deus. Então dá glória por essa palavra. Aonde havia morte já foi retirada. Haja vida com abundância na tua alma. Vida. Aleluia! Vida da palavra. Aleluia! Chega a hora do Senhor entrar. Ele entra, para o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não tem conversa, o Senhor não fica de conversa. O Senhor não fica de... Não. Ele passa, Ele entra, faz uma obra, e o nome dele é glorificado. Vai estar vivendo um período na terra. Que a igreja está passando por uma fase de seca. A irmã já percebeu isso? Os crentes antigos aqui, se for comparar 20, 30 anos atrás, não é a mesma coisa. Verdade. Glória ao teu nome. Mas fica se perguntando o que aconteceu. O que mudou? Aleluia. Cadê aquela glória, aquela comunhão? Bendito eu tô. Tem mais crente do lado de fora do que do lado de Deus. E os que estão dentro estão tudo. Aleluia. Deus fala, Deus. Em cima da corda, não sabe se fica, não sabe se vai. Fala, Deus. Tanta coisa distraindo nós. Nós não consegue orar como orar.
Já não consegue buscar como buscava. Já não consegue sentir Deus como sentia. Fala, Deus. Porque a morte entrou na panela. Aleluia! Aleluia! O veneno entrou o veneno, irmão, na panela. Contaminou outro. Glória! Desanimou um, desanimou outro. Mas a pergunta que ele faz é: tem farinha aí ainda? Glória a Deus! De tudo que você viveu esses anos, você botou um pouco de farinha na panela. Glória a Deus! Bendito é o teu nome. Aleluia! Santo Deus! Você ainda consegue encontrar um pouquinho de Cristo dentro de ti no teu coração? Se você olhar um pouquinho para trás. Porque tem alguns que perdeu tudo. Perdeu farinha, perdeu azeite, perdeu tudo. Cristo, ele faz uma comparação nas 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Ele fala que cada uma tinha uma lamparina. Estava acesa. Fala. E ele deixa bem claro, mas não era só a lamparina acesa. Cada uma tinha que carregar o azeite. E por que azeite? Porque azeite na palavra é o próprio Espírito Santo. O azeite na palavra é o Espírito Santo. É o que mantém a chama da graça viva dentro de nós. Glória a Deus! A chama da esperança, a chama da fé. Sem azeite, ninguém fica de pé. Sem azeite, ninguém aguenta o pecado. Santo Deus! Sem azeite, ninguém resiste à tentação. Tem que ter o Espírito Santo dentro. Ele fala: 5 era louca, 5 era prudente. Por que 5 eram loucas? Porque elas só se preocuparam em ficar com a lamparina acesa. Mas esqueceram de guardar azeite. O mais importante não é ter uma lamparina acesa. O mais importante é o azeite. Enquanto as prudentes se preocuparam em ter azeite, conferia para ver se tinha azeite. Aleluia. E a palavra fala que quando o noivo voltou, foram procurar azeite para a lamparina, porque estava se apagando. Não tinha mais azeite. O azeite acabou. E alguém pode perguntar: mas o Espírito Santo de Deus acaba? Um dia ele vai acabar. Um dia ele vai ser retirado dessa terra. As pessoas vão procurar Deus e não vão mais encontrar. A igreja sabe o que vai acontecer? Vai chegar num dia, quando o Espírito Santo não estiver mais nessa terra, a igreja também não vai estar mais. Aleluia. Mas muita gente vai vir aqui terça-feira, 7h30, desesperado. Vai vir no sábado, 7h30. Vai lá no Capivari, 7h30. Vai na Figueira, numa quarta, 2h30. Numa sexta, 7h30. Não vai encontrar o Senhor, porque o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Desespero vai bater, irmão, na terra. Aleluia. A fome vai ser eterna. A seca vai ser eterna. Sabe o que vai vir sobre a terra? O juízo de Deus, a justiça de Deus, a sentença de Deus. Hoje a palavra é: guarda a farinha que você carrega, guarda o azeite que você carrega. É Ele que vai te fazer andar no reino da glória. Aleluia! 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 Não é dom, não é pregar, não é ter revelação, não é falar em língua, é ter o azeite no coração. Glória a Deus! É ter farinha na panela. Deus, aleluia, Senhor! É quando o prato do diabo se apresentar, aleluia, ele te perguntar: você quer? A tua carne vai dizer: eu até quero,
Mas o Espírito Santo vai dizer: você quer, mas você não pode. Se tiver azeite, a resposta vai ser essa. Se tiver farinha, você vê tudo desmoronando por aí. Aleluia. Você vê o povo em desespero, vê a fé faltando em um e no outro. Se você tiver farinha, você vai entender. Ainda que a seca está passando, mas tem farinha na minha panela. Glória a Deus. O Senhor está comigo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Porque, irmão, vai ter que ter isso mesmo. A tendência é piorar. A tendência é ficar cada vez mais pior. Cada vez mais estreito para nós que é a igreja na terra. Aleluia. Cada vez mais difícil caminhar nesse mundo. Por quê? O ser humano está ficando cada vez mais vazio. Vazio de amor, vazio de esperança. Está perdendo a fé. Não está perdendo nem a fé em Deus mais. Está perdendo a fé até no próprio ser humano. Está dando mais valor para uma máquina, para um robô, do que para o próprio ser humano. Aleluia. Mandar deve ter, acompanhando a reportagem por aí, as mulheres aí estão querendo ser mãe de um robô do que de um filho gerado no ventre dela. Santo Deus. Isso é o ser humano Fala, que está Senhor. sendo. Fala, Deus. Glória. Isso é o ser humano perdendo a essência do que é ser um ser humano. Aleluia. O amor, os valores, os princípios, está tudo indo embora. Mas isso não pode faltar em nós que é igreja. Pode desmoronar lá fora, mas você tem que ficar de pé. Você tem que ficar firme, irmão. Você tem que ter farinha, irmão. Aleluia. Você tem que ter azeite no botija, irmão. Você tem que ter fé. Pode faltar fé lá, mas tem que ter fé no seu coração. Pode ter seca lá, mas aqui o Senhor teu pastor e nada te faltará. Amém. Aleluia. Pode causar tudo que for ruim lá fora. Aleluia. Mas aqui você vai continuar crendo que o Senhor está contigo, que o Senhor ouve a tua oração. Aleluia. Que viu cairá do lado e viu a tua direita, mas tu não vai ser atingido. Glória ao Senhor. Essa é a fé que tem que estar dentro de nós. Glória a Deus. Essa é a fé. Não é a fé de receber, é a fé de ver perdendo muita coisa, mas não perder a salvação da alma. Glória a Deus. Aleluia. Vai perder muita coisa nessa terra. Porque viver o evangelho é perder muita coisa, velho. Você vê alguém aqui que não é batizado e acha que ser crente é ganhar, irmão? Alguma coisa dessa terra você está enganado. Mas vai perder muita coisa dessa terra para ganhar um verdadeiro tesouro no reino de Deus. Então está aqui a palavra de Deus, irmão. A morte estava na panela, bota farinha, entrou. A ordem foi: pode comer. Aleluia. Bom, aqueles homens podiam falar, mas eles beberam. Mas a fé tomou aqueles meninos. Se Eliseu disse para comer, não vamos comer. Igreja, a ordem é: vamos seguir. A ordem da palavra mais é: continua. Se o veneno entrou, não importa. Tem farinha, tem palavra. Aleluia. Ainda que de repente a gente não sabe. Quem sabe a próxima geração, a nossa ainda, de repente pegue alguma situação que as portas dessa igreja se fechem. Mas se tiver farinha dentro do teu coração, Deus vai te visitar dentro da tua casa. Glória a Deus. Não vai precisar vir aqui para ouvir o servo pregar. Deus vai falar com a tua alma lá, irmão. O importante não é essa porta estar aberta. O importante é a farinha estar dentro da tua alma. Deus seja louvado. Amém. Agradecer a Deus com uma